Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa disciplina de Higiene do Trabalho. E nessa segunda unidade, a gente vai trabalhar ruído, limites de tolerância e metodologia. Quando vocês começarem a atuar na área, vocês vão observar que o agente que vocês mais vão encontrar no ambiente de trabalho vai ser o ruído. O ruído, ele causa diversos distúrbios no nosso organismo, né? E também ele causa a perda auditiva, que ela pode ser tanto temporária quanto permanente. É muito importante a gente fazer o controle, né, desse agente, porque a perda auditiva ela é uma doença gradual e é uma doença a qual a gente não consegue identificar porque ela não causa dor. Além disso, né, ele ainda causa nas pessoas alguns distúrbios como dores de cabeça, estresse, distúrbios digestivos, insônia. Então, é um agente que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está exposto a ele, a tendência de acontecer acidentes ela é muito grande. Como que a gente faz o monitoramento desse ruído? Segundo a nossa NR7, o PCMSO, esse ruído ele deve ser controlado através de exames audiométricos. Esses exames audiométricos eles têm que ser realizados no ato da contratação do nosso funcionário, 6 meses após a sua contratação, em seguida anualmente e depois quando o funcionário for desligado no ato do seu desligamento. O ruído ele é caracterizado por uma mistura de sons que são indesejáveis ao nosso ouvido, né? Então ele traz prejuízos tanto físicos quanto psicológicos. As áreas de trabalho que são muito ruidosas, elas devem ser sempre monitoradas, elas devem ser avaliadas quantitativamente, para que vocês possam identificar o nível de ruído que está presente e também quais seriam os processos de atenuação a serem tomados para que o seu funcionário, né, o seu trabalhador, esteja devidamente protegido. Existem 2 tipos de ruído que vocês vão encontrar no ambiente de trabalho. O ruído de contínuo intermitente e o ruído de impacto. A NR15, no seu anexo 1, traz para a gente o ruído contínuo intermitente. E ela define como ruído contínuo intermitente aquele ruído que não seja de impacto, né? Aquele ruído que é constante. E a NR também determina, nesse anexo, os seus limites de tolerância. Nesse quadro, vocês têm 2 colunas, uma coluna com nível de ruído em decibéis e na outra coluna a máxima disposição diária permissível. Nesse caso, por exemplo, se você tem um ruído de 85 decibéis, a máxima exposição que o seu colaborador pode ficar seriam de 8 horas. Se você tem um ruído de 87 decibéis, o máximo que o seu colaborador poderia estar exposto seriam 6 horas. E assim por diante. Se durante a jornada de trabalho vocês encontrarem 2 níveis de ruídos diferentes, esses ruídos podem ser considerados e devem ter seus efeitos somados. A gente chama de efeito combinado. Através dessa fórmula, né? C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 e C3 sobre T3, né? Que no caso seriam CN sobre TN, onde CN é o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído e o TN é a máxima exposição diária, de acordo com o quadro que a gente viu agora há pouco. Esse resultado ele tem que ser inferior a uma unidade. Se esse resultado superar a uma unidade, significa que o ambiente está acima do limite de tolerância. A NR15, no seu anexo 2, traz para a gente o ruído de impacto. O ruído de impacto seria um impulso no qual ele duraria menos de 1 segundo e o intervalo entre um impulso e outro teria que ser superior a 1 segundo. Dessa forma, você consegue caracterizar o ruído de impacto. Os medidores sonoros utilizados para poder fazer as avaliações, eles possuem filtros para poder tentar reproduzir o nosso ouvido, né? São chamados curvas de compensação ou de ponderação. E elas são do tipo A, B, C e D.
As mais usuais são as curvas do tipo A e do tipo C. As curvas do tipo A são utilizadas para a gente fazer a medida do ruído contínuo. São as que mais se aproximam do nosso ouvido. Quando vocês forem realizar a avaliação de ruído contínuo intermitente, vocês vão utilizar a curva de compensação A. Por quê? Ela é a que se aproxima mais do nosso ouvido. Então, quando vocês forem configurar o aparelho de vocês vão configurar o aparelho para circuito de compensação A com resposta lenta, slow. E quando vocês forem fazer a avaliação do ruído de impacto, vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão poder fazer, vai depender do aparelho que vocês estiverem atuando, porque existem aparelhos que vocês vão poder configurar como circuito linear, com resposta de impacto. Nesse caso, o limite de tolerância seria 130 decibéis linear, ou então com curva de compensação C, com resposta rápida, né? No caso a FAST, porém com limite de tolerância para 120. Ah, Samantha, mas por que isso? Porque a gente tem algumas dificuldades no Brasil de encontrar aparelhos com com circuito linear, né? Então, a ANR nos traz a possibilidade de trabalhar com circuito de compensação C, ok? E aí, quando vocês estiverem fazendo essa medição, a gente tem que observar que o aparelho ele tem que estar sempre próximo ao ouvido do nosso trabalhador, para que vocês possam captar de fato a energia, né, de fato o ruído que chega no ouvido do nosso trabalhador. No caso do ruído contínuo ou intermitente, o limite máximo permitido para a exposição dele é de 115 decibéis. E no caso do ruído de impacto, seriam 140 decibéis linear ou 130 decibéis C. Por quê? Acima desses valores, gente, o nosso trabalhador estará exposto a um risco grave iminente. Então, o nosso trabalhador, para estar exposto a esse tipo de ruído, a esse nível de ruído, eles têm que estar muito bem paramentado, muito bem protegido, para que ele não possa sofrer nenhum tipo de dano. O ruído ele é caracterizado como insalubre após vocês fazerem a avaliação quantitativa e o resultado dessa avaliação quantitativa estiver acima do nível do limite de tolerância, ou seja, a partir do momento que ele estiver acima de 85 decibéis, ou então, se o seu trabalhador não fizer o uso do EPI, ou mesmo se ele fizer o uso do EPI, caso esse EPI não seja eficaz a atenuação desse ruído para um limite abaixo do nível de ação. Nesses 3 casos, a gente poderia classificar o ruído como insalubre. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a neutralização, né? Ou a minimização desse ruído. Existem 2 formas da gente fazer essa eliminação, né? Tanto de forma coletiva ou de forma individual. De forma coletiva, vocês poderiam atuar na trajetória ou então na fonte. Na fonte é a mais recomendada, né? Então, você poderia, de repente, identificar qual que é o motivo, né? Qual que é o maquinário, de onde está vindo aquele ruído e tentar fazer algum tipo de trabalho sobre aquele maquinário para minimizar o ruído que ele gera. Ou então, na trajetória, que é o caminho do qual o ruído chega até o meu colaborador. Ou então, diretamente no nosso colaborador, né? No caso, a gente faria uma medida protetiva, de repente, fazendo rodízios entre os funcionários, ou então mesmo atuando com a utilização do EPI. A gente vai falar um pouquinho agora da NHO 01, é uma norma fundada pela Fundacentro em 1980, e ela atua com a gente como ferramenta para poder fazer as avaliações de ruído. Ela traz para a gente todos os procedimentos que são necessários para uma correta avaliação.
A NHO01, ela traz pra gente dois critérios. Um critério de dose diária, para o ruído contínuo intermitente, no qual ela define como sendo o critério de avaliação para os limites de exposição diária correspondente a uma dose de 100% para exposição de 8 horas, ao nível de 85 decibéis, ainda que considera o incremento de duplicação da dose Q igual a 3 e o nível limiar de integração igual a 80 decibéis e limite máximo de exposição de 115. Ou seja, uma exposição de 8 horas, ela teria o limite de tolerância de 85 decibéis, porém, o nível de ação dela seria 80 decibéis. Já no nível de exposição, ela define como sendo: o nível de exposição é o nível médio de exposição diária do trabalhador avaliado. Deve-se determinar o nível de exposição normalizado, que seria o NEM, que corresponde ao nível de exposição, NE, convertido para 8 horas diárias de trabalho. O limite de exposição corresponde a NEM igual a 85 decibéis e o limite máximo de exposição é de 115. Nesse critério, considera-se como nível de ação o valor NEM igual a 82. Ou seja, para uma jornada de 8 horas, a gente tem o limite de exposição de 85 decibéis, porém, um nível de ação de 82. Na dose diária, a gente tem um nível de ação de 80. No nível de exposição, a gente tem um nível de ação de 82. Qual que é a diferença? O primeiro, o critério de dose diária, ele é trabalhista. E o segundo, o nível de exposição, ele é previdenciário. Só essa que seria a diferença. Aqui vocês vão ter nessa tabela a mesma coisa que a NR15 traz, né, que são os limites de exposição, porém, aqui a NHO01 traz esses limites de exposição em minutos. A NHO01 traz para a gente que a avaliação de ruído de impacto, ela deve ser feita com medidor de nível sonoro operando em circuito linear. Né? A mesma coisa que a NR15 trouxe lá atrás para a gente, porém aqui ela só aborda o circuito linear. E uma coisa diferente que a gente tem da NHO01 em relação à NR15 é que a NR15 não traz limites de tolerância para o ruído de impacto, enquanto que a NHO01 traz essas medições, né, esses limites para a gente. Então, como que a gente faria esse cálculo? A gente pegaria o NP, que seria o nível de pico em decibéis linear, que seria igual a 160 menos 10 logaritmo de N. N seria o número de impactos ou impulsos ocorridos durante a jornada de trabalho. A NHO01 traz para a gente uma tabela com os limites de tolerâncias para o ruído de impacto. Né? Então, você tem ali que para o nível de pico de 120, você teria que ter até 10.000 números de impactos. 121 nível de impacto até 7.943 impactos. Isso durante uma jornada de trabalho. Mas aí você quer saber qual que seria o seu nível de ação. Você vai pegar o nível de pico e diminuir 3 unidades. Então, por exemplo, se você tem o nível de pico de 120, você vai pegar e diminuir esse nível de pico a 3. Então, vão ser 117 níveis de picos. Esse seria o valor do seu nível de ação. E uma outra observação que é importante é que se você tiver um número de impactos superior a 10.000 impactos durante a sua jornada de trabalho, esse ruído ele descaracteriza como sendo ruído de impacto e passa a ser um ruído contínuo intermitente. Na próxima aula, a gente vai trabalhar os procedimentos para avaliação do ruído. Tá joia? A gente espera vocês na próxima aula. Bons estudos e até mais!